Minha turma do quarto ano, hoje, quinta-feira, 2 de setembro de 2021, a nossa aula no componente de Geografia será uma continuidade da atividade anterior na página 64. Vocês, na aula passada, vocês fizeram o estudo dessa página e responderam a segunda questão, que dizia o seguinte: onde morava a maior parte da população brasileira até 1960. Vocês responderam que era no campo ou nas áreas rurais, certo? Então, continuando essa atividade de hoje, vamos para a página 65, que diz assim a terceira questão: depois da década de 1960, onde passou a morar a maior parte da população brasileira? Para isso, vocês vão ter que fazer o estudo novamente dessa página 64 e também do gráfico, que é onde está essa informação, certo? Quarta questão: que mudança ocorreu no local onde elas moravam? O que elas buscavam em outros locais do território brasileiro? Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui da página 64, certo? Aqui nesse texto, que aqui tem abaixo do gráfico. Aqui nesse texto diz o seguinte: que uma das mudanças que ocorreu após a década de 1960 foi a mecanização. E o que é a mecanização? É a substituição do trabalho do homem pelo uso das máquinas, certo? Ou seja, vou respondendo essa pergunta: que mudanças ocorreu no local onde elas moravam? Vocês vão colocar mais ou menos assim: a mecanização das atividades do campo reduziu o número de emprego e com isso levou essas pessoas ir embora em busca de quê? No caso, vocês vão responder essa outra pergunta aí da quarta questão. O que elas buscavam em outros locais do território brasileiro? Essas pessoas foram embora das áreas rurais, do campo, foram embora em busca de quê? Certo? Então, a quinta questão: copie a frase do texto que indica a relação de dependência que existe entre as áreas urbana e rural. Qual é a dependência, minha gente? Então, para isso, vocês vão ler novamente esse texto que está aqui abaixo do gráfico, apenas um parágrafo grande, e dentro dele tem uma frase que diz qual é a dependência das pessoas que vão embora para a cidade, mas ainda tem com o campo. Uma das dependências é o quê? Os alimentos, né? Então, veja no texto, no caso, eu estou dando exemplo, mas a questão pede para vocês copiar uma frase. Essa frase aqui no finalzinho desse texto da página 65, que começa assim, ó: todos nós, morando ou não na cidade, dependemos do campo para a produção de alimentos, matérias-primas, água, energia, entre outras coisas. E na sexta questão: em sua opinião, porque a mecanização do trabalho no campo contribuiu para o processo migratório do campo para as cidades? Em sua opinião, porque a mecanização do trabalho no campo contribuiu para o processo migratório do campo para as cidades. Ou seja, por que essa mecanização, que foi a substituição das máquinas, do trabalho do homem, contribuiu para a migração, para as pessoas fazerem com que as pessoas se mudassem para a cidade? Porque lá no campo faltou trabalho, então eles foram para a cidade em busca de quê? De trabalho, de moradia, de estudos,
Não é verdade? Então, essa seria mais ou menos uma resposta. E a 7ª questão, compare os gráficos e indique em que ano aparece pela primeira vez os dados que mostram que a maioria da população brasileira passou a morar em áreas urbanas. Para isso, vocês vão ter que fazer o estudo do gráfico. Espero que vocês tenham entendido. Uma boa aula. Dúvidas? Me perguntem no PV.